Se eu te falar que a sua casa não é uma trend, você acredita? O mundo está muito acelerado e a gente vê tendência surgindo do mesmo jeito que surge uma onda no horizonte, lá no meio do mar. E é muito fácil cair nessa armadilha de transformar a nossa casa, que deveria ter a nossa cara, na cara de uma vitrine. Uma vitrine que tá na moda e que passa assim. Mas a verdade é que a sua casa, ela não é uma trend. Ela não deve fazer parte desse mundo de modas e modismos. Ela deve ser um espaço totalmente pessoal e seu. Ela precisa contar a sua história, ter traços da sua identidade e refletir os seus gostos mais profundos, que mais exalem você, entendeu? Pode parecer muito legal viver de trend e estar na moda, mas é bem enjoativo. Bem enjoativo. Além de que essa busca incessante por estar sempre fazendo parte de um movimento maior, ele causa muitos danos, mentalmente falando. Quando você simplesmente segue uma tendência e não se sente conectada ou representada por ela, ela pode causar uma desconexão muito grande entre você e o espaço que você está vivendo. Além de te dar ansiedade ou potencializar, engatilhar a sua ansiedade, aquele sentimento de não pertencimento, sabe? Pois é. A verdadeira liberdade e bem-estar dentro da sua casa surge quando você para de seguir uma trend e você começa a se colocar naquele espaço, em forma de cor, textura, odor, luz, profundidade, you name it. Afinal, como que você vai se sentir em casa num espaço que é seu se ele não tem nada a ver contigo? Como? Responde! Arquitetura e design de interiores e decoração e mais um monte de coisa, eles são ferramentas essenciais que podem te representar dentro de um espaço. Eles expandem a sua identidade para o seu espaço. E é quando a gente seleciona com todo cuidado os materiais, as texturas, as cores, os odores, a luz, de uma forma que reflete a você, as suas memórias e as suas paixões, é que a sua conexão com esse espaço interna para o externo se fortalece. Aí sim você tem aquele clique de tô me sentindo em casa. É na escolha de móveis que contam histórias. A gente equilibra conforto e estética. Aí nasce o sentimento de pertencimento. É muito legal quando isso acontece. Eu sei que quando a gente busca por algo autêntico, parece um desafio muito grande, porque todo lugar que a gente vê existe uma trend. A gente abre o Instagram trend, a gente abre o YouTube trend, a gente abre o TikTok trend, abre o Pinterest trend, 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 trend. A gente tá saturado de fórmula perfeita, entendeu? E é difícil correr dessa influência. Eu sei que é. Mas é justamente aqui que mora uma poesia, que é entender que a sua casa pode e deve ser única. Um lugar onde cada escolha tem um significado. Como que a gente foge da trend, Ju? Agora aqui, presta atenção. E você presta atenção, vem cá. A primeira técnica que eu vou te falar é utilizar uma paleta de cores que tem significado para você, que pode ser comparada com as suas emoções. Por exemplo, eu tenho um certo grau de sinestesia. O que significa isso? Que algumas cores, para mim, eu sinto elas de formas diferentes. Todo mundo tem um certo grau de sinestesia. Então, algumas cores me remetem a sentimentos bons. Eu adoro detalhes em amarelo. Amarelo dizem que é a cor da felicidade, é a cor da fome, you name it. Mas para mim o amarelo, ele traz uma sensação de luz, de centralidade, de concentração, e eu gosto muito. É uma cor de ânimo. Então, toda vez que eu tenho algum detalhezinho amarelo em algum lugar, me dá esse gatilho bom. É uma ideia, é uma técnica que você pode utilizar. Que cor te provoca bem-estar? Eu não tô falando pra você ir na psicologia das cores. É importante? É importante. Mas a psicologia das cores é algo generalizado, por assim dizer, tá? Azul, que acalma todo mundo, me estressa. Entendeu? Então pensa.
Que cor te remete a algo bom? Que cor te desperta algo bom? Põe na sua paleta. Guarda essa informação. Guarda essa informação. Segunda dica. Elementos artesanais. Não tô falando para você comprar um abajur de palha feito por senhorinhas de Brasnorte no Mato Grosso. Não tô falando isso. Eu tô falando que você fez uma viagem, foi incrível, você amou e você comprou um bracelete feito de algum material natural, palha dourada, alguma coisa. Você não usa mais esse bracelete. Ideia. Vou te dar uma ideia. Presta atenção aqui. Pega uma caixinha de acrílico, abre esse bracelete, coloca nessa caixinha transparente de acrílico, como se fosse uma moldura, um objeto emoldurado. Usa isso de peso de papel. Coloca isso na sua parede, como se fosse um quadrinho. Usa a sua criatividade para contar uma história sua, na sua casa, que ninguém mais tem. Entendeu? Acho que eu tenho uma pulseira dessa e eu vou fazer isso, hein? Além disso, existem muitos outros elementos artesanais, que aí já são um pouquinho mais trend, né? A gente tá vendo aí a ascensão, de novo, do estilo chamado boho, que começou lá com a galera hippie, Woodstock, vibes, e eles são muito despojados e naturalistas, e eu adoro. E eles têm muito, um excesso de elementos naturais em casa. Talvez, se você se inspirar um pouquinho no borro, vai ser bacana, porque você pode pegar um aparador que tem o fechamento com rata, por exemplo, e fica incrível esse elemento natural numa escala um pouquinho maior do que um objeto. Fica lindo também. Outra coisa interessante. Pé direito que traz amplitude. Já ouviu falar? Se você não ouviu falar, eu tenho algum vídeo por aqui no canal falando sobre pés direitos. Ok? E como você pode utilizá-los. Mas se você não assistiu, eu vou te explicar. Brinca com o forro da sua casa, com o teto da sua casa, seja laje, seja gesso, brinca com isso. Você pode. Coloca uma iluminação diferente, um pendente diferente, algo que represente, sabe? Fica bacana. Por exemplo, se você é uma pessoa que curte muito aquela urban style, sabe? Você pode super colocar um pendente com fiação aparente no forro da sua casa. O pendente por si só já é um destaque, porque ele provoca uma volumetria de cima para baixo e fica incrível. Além disso, ele acaba impactando na criação de um lugar, que eu já comentei em algum vídeo aí com vocês, que é quando a gente tem um espaço integrado, mas por ele estar tão bem feito, a gente entende que aquilo é um lugar. Não é só um espaço integrado, homogêneo, tudo junto. Não. Pode não ter parede na sua casa. Se você consegue definir através de volume, de objeto, de móvel, de pendente, esse espaço, ele se torna um lugar. Ele tem identidade. Isso é incrível. Então, fica uma dica aí. Dá uma olhadinha pro teto e vê o que você pode fazer nele. Pintura no teto também é muito legal. Papel de parede é fantástico, grafismo é fantástico, pintura é fantástico, textura é fantástico, iluminação é fantástico. Enquanto você estiver seguindo uma dessas 3 dicas que eu te dei, se pergunta: o que é tendência e o que é essência? Sua casa, ela precisa ser um descanso, ela precisa ser um convite, ela precisa ser intencional. E se pergunte, reflete nisso. Como você pode construir um lar que não seja passageiro? Seu espaço tem que ser único, tem que durar. Precisa te abraçar em todas as fases da sua vida. No fim, a maior tendência é que você siga fielmente a pessoa que você é. E também o meu canal. Curte, comenta, compartilha e se inscreve, você vai estar me ajudando muito. Eu sou a Júlia, eu sou arquiteta. Te vejo no próximo vídeo. Beijo.